identificação de um agente. Se este é do Serviço Nacional de Investigação Criminal, este não é do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Portanto, está a começar a haver aqui um receio e também uma dúvida, uma desconfiança relativamente àqueles que se apresentam como agentes do Serviço de Investigação Criminal, que em alguns casos não têm paciência para exibir-se como tal. Olha, eu sou agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal, fique tranquilo. Há um medo que está a se instalar, partindo da população, face aos agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal, que andam a civil. E em alguns casos, vemos, portanto, por exemplo, nesses casos de crime, um cenário em que eram pessoas que portavam armas de uso exclusivo da polícia, estavam a civil, portanto, em algum momento, pode a população não perceber se se trata, por exemplo, num ato de combate ao crime, ou se trata de um ato de combate ao crime, ou então num ato de promoção do crime. Como é que a população pode ficar confortável num cenário em que está-se a viver agora e assumir que à sua frente, neste caso de forma individual, está um agente do Cernic e não necessariamente um criminoso, quando os mesmos, portanto, têm de vez em quando usado o mesmo tipo de arma e também andam a civil? Bom, assim, Luciano, diga-se de passagem que as ações mobilizam muito mais que qualquer discurso que possa existir. A polícia tem aqui um TPC, tanto para o pessoal do Cernic e tudo mais, tem aqui um TPC bastante interessante. Olhando para o que aconteceu, ou que acontece, ou que aconteceu no passado, as pessoas tinham medo da polícia, em algum momento, isto é um facto. Sobretudo do Cernic. Exatamente. A questão da vestimenta não pode ser nenhum problema. O que está em causa aqui é a questão comportamental deste mesmo agente, é o que está como pano de fundo, que é uma das coisas que tem que ser moldada, porque o agente da polícia tem que ser alguém em que eu, como população, me sinta à vontade sempre que vou ter com algum polícia. E quando alguém me vem abordar, por alguma razão, eu estou a caminhar, por exemplo, ele tem que mostrar algum distintivo e dizer que sim, ele faz parte da corporação, está a fazer algum trabalho investigativo ou quer alguma informação que acha que é necessária por conta deste ou daquele assunto. A população tem que se sentir segura. Quando vai ter com a polícia, vai a uma esquadra, vai para uma rua, os agentes podem estar a paisana, é algo extremamente normal em qualquer parte do mundo. Por exemplo, houve uma altura em que aqui na Guerra Popular haviam muitos casos de roubos de telemóveis e etc. A polícia montou lá, na época, um pessoal que esteve a paisana e conseguiu controlar a questão dos roubos de telemóveis que acontecia na Guerra Popular. É uma atitude bastante positiva. Então, a questão comportamental do agente há de fazer toda uma diferença para que o povo sinta-se à vontade sempre que estiver a deparar-se com algum polícia. Muito bem. Insisto na seguinte questão. Esta questão da confiança que levanta, ou sentir-se seguro, ou sentir-se à vontade o cidadão deve quando estiver diante de um agente. A questão aqui é que está a nascer um fenómeno não de respeito como tal, mas de medo. Há pessoas que têm medo de agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Há pessoas que não conseguem identificar que este é do Cernic e este é bandido, por conta de como se apresentam em alguns casos. E é verdade também que em alguns casos o agente, por alguma eventualidade, não dá espaço ao cidadão de estar certo de que está diante do agente do Cernic. Tivemos um caso no Estrela, por exemplo, que até foi questionado o ministro. Como é que um cidadão pode saber, ou podia adivinhar que naquele caso, de como foi arrestado o cidadão, de como operaram os agentes, tratava-se de agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal. O que o ministro respondeu é que não é possível não saber ou não é possível confundir um bandido e um agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal. E como é que o cidadão, atualmente, olhando para esta onda de crimes, pode confiar
num agente que estiver à sua frente que não se tenha identificado formalmente que é um agente do Cernic? Bom, primeiro é muito complicado. Eu vou fazer um casamento aqui da questão, primeiro, das armas que nós temos em Moçambique. Eu vou chegar nessa questão do Cernic. Primeiro, o país tem tantas fronteiras, este é o primeiro ponto. Existem mil e uma formas das pessoas poderem meter armas dentro do país e sempre ter algum controle em algumas vezes. Tanto é que, creio-se dia após dia, a questão do crime, ou assassinatos ou roubos dentro do país, Maputo principalmente, fora de Cabo Delgado, por conta da questão do terrorismo e etc. Bom, a polícia pode muito bem criar condições de disciplinar o seu polícia, neste caso o seu agente policial, para que crie formas de estar mais junto da população. Isto passa por um processo chamado formação. A formação é um pacote extremamente importante para disciplinar o polícia. Da maneira como ele vai agir, sempre que vai intervencionar para qualquer que seja a situação, e a população deve sentir-se à vontade com este mesmo polícia. Porque, do contrário, quando não fizermos isto, esta matéria de formação e capacitá-lo sob a forma de estarmos mais à vontade com estes mesmos agentes, nada poderá claramente acontecer. Então, estaremos a girar na mesma roda e as coisas não poderão mudar. Então, do meu ponto de vista, eu acho que temos de olhar para a questão da formação do homem. Temos de formar um agente policial. A questão da vestimenta não é um fator sine qua non para que eu olhe para um policial, alguém que me vai proteger. Não. Eu posso estar à paisana, tenho o meu distintivo, eu vou para um cidadão, chego lá e me apresento com respeito para o cidadão. Vou saudá-lo primeiro e percebo ou faço as questões que tenho que fazer como um agente policial. Eu acho que, no cômputo geral, a formação está no centro dessas atenções para que nós possamos ter um policial que, de fato, a população se reveja